Eu quero abrir lá, juntamente com a igreja, o Evangelho de Jesus segundo Lucas, capítulo 24, versículo 30, que diz o seguinte: E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou-o, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Apenas esses 2 versículos. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, apresento diante do Senhor esta palavra e rogo a Ti que o Senhor seja a pessoa certa para ministrar, porque eu sei bem que de mim não sai nada bom. E eu preciso da misericórdia, da unção, da graça, do poder do Senhor para ministrar essa bendita porção, Senhor. E que se cumpre, Pai, a Tua vontade, o Teu propósito. Amém e amém. Este texto aqui, meus irmãos, que nós lemos, não é o texto tradicional de 1 Coríntios, capítulo 11, que fala sobre a mesa do Senhor. Mas, neste contexto bíblico aqui, a gente pode ver a ceia do Senhor acontecendo no caminho de Emaús. Os discípulos indo, voltando para Emaús. Porque aqui contém um dos momentos mais profundos da revelação da ceia através do partir do pão. Foi esses 2 primeiros versículos que lemos, que diz o seguinte: aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Aqui aconteceu a ceia do Senhor, Eu acho interessante que a ceia do Senhor aqui, ele aconteceu num contexto de muita frustração, de confusão, de engano, de uma direção errada. Porque a Bíblia fala que esses discípulos tinham que estar em Jerusalém e eles estavam voltando para a sua aldeia, com os corações entristecidos, com os corações, de certa forma, partidos, cheios de esperança e voltando desesperançado. Pessoas que não estavam mais acreditando naquilo que eles viram anteriormente. Então eles estavam frustrados, conversando sobre decepção. Muitos de nós, muitas vezes, conversamos sobre decepção. E geralmente quando conversamos a respeito de essas situações desastrosas, a conversa, a atmosfera, ela não é tão boa. E foi exatamente o que estava acontecendo nesse momento. Com esses dois discípulos que estavam voltando para a sua aldeia. E em se tratando da ceia do Senhor, meus irmãos, em relação a esse texto, eu percebo que a ceia, ela não é apenas um ritual. Porque se a gente observar lá em 1 Coríntios, quando a gente olha nos outros textos, quando Jesus, antes de morrer, ele junta com seus discípulos num cenáculo e fala a respeito da ceia, fala da sua morte, aí celebra a ceia, tal. E ali a gente percebe que existe um ritual. Mas a gente, através desse texto, nós podemos concluir aqui que a ceia não se baseia apenas em um ritual, um rito memorial, mas um lugar onde Deus se dá a conhecer. Por isso que a ceia do Senhor é algo pedagógico. E uma das coisas que nós podemos tirar aqui, em relação à ceia do Senhor, para a vida de seus discípulos, para a vida do povo de Deus, é que a ceia é para quem está desanimado. Esse é o primeiro ponto, que a gente pode destacar e pode entender que a ceia não é apenas um rito, mas a ceia é um lugar
para um povo que está desanimado. Mais uma vez eu repito, a ceia não foi instituída num momento de vitória, mas de crise. Jesus ali estava dizendo para os seus discípulos que estava o quê? Que ia embora, que ia morrer. E aqueles discípulos ali não estavam entendendo nada, a tal ponto que quando Jesus declara essas verdades, eles começam a discutir um com o outro. Não deu muita atenção naquilo que Jesus estava falando, porque até então eles não entendiam. E aqui, nesse contexto de Emaús também, a gente percebe que os discípulos estavam vivendo num momento de crise. Portanto, nós podemos destacar aqui que a ceia é para quem está desanimado. Por quê? Porque eles estavam abandonando as suas expectativas. Essas pessoas não estavam bem. Essas pessoas estavam carentes. Isso nos dá a entender que a ceia não é para gente forte, pessoas fortes. Mas a ceia nos direciona aqui que ela precisa, que ela foi levantada, que ela foi organizada por Jesus para as pessoas serem fortalecidas. Para serem fortalecidas. Portanto, a ceia é para todos nós, meus irmãos. Porque eu creio que ninguém aqui é forte o suficiente. Aqui todos nós precisamos ser fortalecidos. E é por isso que a mesa, a ceia do Senhor, ela se manifesta, ela precisa acontecer no meio da igreja. Porque nós, como povo de Deus, precisamos ser fortalecidos. Quem é que não precisa ser restaurado aqui, meu irmão? Vira e mexe, nós temos conhecidos, nós temos irmãos, nós temos familiares, nós temos nós mesmos, que precisamos de uma restauração. Enfim, essa caminhada cristã, ela é cheia de altos e baixos. E precisamos ser restaurados muitas vezes. Às vezes por coisas fortes, às vezes por coisas pequenas, por coisas banais, às vezes por fraqueza espiritual. E a gente precisa dessa restauração. E nada melhor do que a ceia do Senhor. Nada melhor do que a ceia do Senhor. Nós podemos tirar na Bíblia um rapaz chamado Mefibosete, filho de Jonathan. Esse Jonathan foi o melhor amigo de Davi. Mefibosete, ele ficou sem seu pai. Ele ficou sem sua família. E o que aconteceu? Aquele homem era aleijado, né? Ele tinha problema. Ele não tinha mais família. Aí você sabe o que Davi fez? Mefibosete, vem cá. Vem cá. Vem cá. Aí Davi manda chamar Mefibosete lá na sua aldeia e coloca ele na mesa. Na sua mesa. Naquele momento, Davi, colocou Mefibosete num acesso permanente. Davi, naquele momento, honrou, restaurou o coração de Mefibosete, uma nova identidade. Sabe, irmãos, a mesa é algo extraordinário. E nós, como igreja, precisamos aprender. Além de um rito, é algo tremendo, é algo muito especial que precisamos valorizar. Porque muitos de nós, como igreja, de certa forma, nós precisamos aprender a amadurecer nesse quesito. Porque quando estamos desanimados, ou quando as pessoas estão desanimadas, dificilmente elas querem participar da mesa. Elas se afastam. Elas não querem. Elas fogem. Elas não querem mais a comunhão. Agora, você sabe qual é o papel da igreja? Foi o que Davi fez. Foi o que Jesus fez aqui, em Emaús. Os discípulos de Emaús estavam desanimados. Aí Jesus, vendo a situação daqueles dois lá, falou assim, espera aí, vamos participar da mesa. Eu preciso restaurar a vida desses dois discípulos. E da mesma forma, a igreja de Jesus precisa agir assim também, meu irmão. Se você conhece alguém que está desanimado,
alguém que precisa ser restaurado, não julgue. Vai atrás. Chama ela para a mesa. Ninguém é forte o suficiente para ficar afastado. Todos passam por esse processo de desânimo que precisa ser restaurado. E nós precisamos abraçar. A mesa é lugar para abraçar, é lugar de comungar, é lugar de repartir. E é por isso que ela foi ministrada pelo Senhor, para buscar uma restauração na vida de seus filhos. Amém? Segunda coisa que nós podemos tirar. A mesa é o reconhecimento, a mesa, a ceia do Senhor, essa ceia maravilhosa. Ela, além de ser rito, é um reconhecimento. O reconhecimento vem do partir do pão. É o reconhecimento que vem do partir do pão. Isso aqui mostra algo profundo, irmão. E nós precisamos entender. Porque o partir do pão, essa revelação, Jesus quer mostrar para esse povo que ele não se manifesta apenas no intelecto, mas ele se manifesta também no relacionamento. Gente, eu demorei a aprender isso, confesso a vocês. Sabia? Eu pensava que Jesus se manifestava apenas numa reunião como essa. Na palavra. É bênção, se manifesta também. Mas Jesus se manifesta com algo mais profundo. Algo mais intenso, algo mais particular. Cristo, ele se manifesta através do relacionamento. A revelação aqui da mesa não é apenas sacramental. Não é apenas informativa. É os dois juntos. Tanto no sacramento quanto na informação. Se nós podemos ver aqui Lucas, nesse contexto de Emaús, Cristo, ele expõe a Escritura, ele fala da palavra, mas também ele parte o pão. Gente, isso é maravilhoso. Tem palavra e tem mesa. Tem palavra e tem mesa. E teologicamente falando, a gente pode perceber que palavra sem mesa é uma ortodoxia fria. Mesa sem palavra, ritual vazio. Então Jesus aqui foi completo, meus irmãos. Ele se manifesta em meio aos seus discípulos. Ele pergunta, para onde vocês estão indo? Aí os discípulos lá perdidos diz, poxa, você não viu as últimas notícias que tiveram? Jesus se manifestou, eles não conheceram Jesus. E esses discípulos, você não viu o espetáculo, as coisas que aconteceram? Essas promessas que foram reveladas a nós, e isso não aconteceu. Então Jesus ali, ele começou a conversar, a manifestar a palavra, a dizer aos seus discípulos. Aí de repente ele chama esses discípulos para sentar na mesa, para comungar, para explicar para eles. Olha o que ele diz lá no versículo 26. Vamos ler. Vamos ler a partir do verso 24, que diz o seguinte: de fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, aí ele discorre. Começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Então Jesus, ele se manifestou na palavra e também no partir do pão. Isso é maravilhoso, meus irmãos. As duas coisas juntas, mesa e pão, produzem revelação transformadora. Quero dizer para a igreja uma coisa. A gente precisa praticar a mesa. Vamos sair do ritual. Vamos sair do ritual.
A gente precisa ter comunhão uns com os outros. A gente precisa participar da mesa uns com os outros. Na mesa, a gente não é apenas restaurado, mas nós somos vivificados, nós somos transformados e nós temos uma comunhão repleta da presença dos irmãos e da presença de Jesus junto conosco. Meus irmãos, a palavra aquece, a mesa revela. Isso significa participação real, união espiritual, compartilhamento de vida. É o que a igreja de Jesus precisa ter. Uma igreja saudável é aquela igreja que compartilha a mesa. A mesa ela é fundamental. Se alguns de nós temos essa dificuldade, é bom desapegar nisso, irmão. É bom desapegar. Se você precisa de ser restaurado, não rejeita a mesa. Se você precisa aprender a palavra, não rejeita a mesa. Se você precisa de um abraço, de um apoio, não rejeita a mesa. Amém? Terceira coisa, a ceia, através desse contexto, corrige direções erradas. A mesa, a ceia, corrige direções erradas. Versículo 32 e 33, o que diz a palavra? E disseram um ao outro, isso os discípulos. Porventura, não nos ardia o coração? Olha, que bacana isso, né? Que bacana. Palavra de manhã, né? Será que a gente precisa sentir a presença de Jesus? Será que a gente precisa ter arrepios? Será que a gente precisa o nosso emocional está tocando para sentir a presença, para ver que Jesus está presente? Ok, que os discípulos disseram, porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles. Meus irmãos, depois que eles reconheceram que Jesus estava com eles, eles voltaram. Isso é maravilhoso, meus irmãos. A ceia, a mesa, a comunhão, ela conserta a direção. Ela mostra, ela restaura, ela vivifica, ela conserta o seu coração. A gente não pode fugir da mesa. A mesa nos tira do engano. A mesa nos tira de um lugar de tomarmos decisões erradas. A mesa nos tira de um lugar que muitas vezes nós tomamos uma decisão e que essa decisão lá na frente pode ser uma decisão trágica. Por quê? Porque você tomou uma decisão por conta das suas emoções. Você tomou sua decisão sozinho, não foi na mesa. Antes da ceia, fuga. Esses discípulos tomaram uma decisão com o coração enganoso, dizendo, esse Jesus foi Ele foi um derrotado. Esse Jesus, ele não cumpriu aquilo que ele falou. Então eu vou embora daqui. 2 discípulos estavam com o coração enganados. 11 estavam com o coração posicionados. E nem todos conseguem se posicionar, meus irmãos. Nem todos. Isso faz com que a igreja é um lugar em que existem pessoas fortes, existem pessoas fracas. Mas aqueles que estão fortes, muitas vezes estão fracos. E aqueles que estão fracos, muitas vezes estão fortes. Ou seja, nós somos vulneráveis. Nós somos vulneráveis. Esses discípulos, antes da ceia, fugindo, direção errada. Depois da ceia, retorno à missão. Retorno ao propósito. Retorno naquilo que Jesus chamou.
Mas isso aconteceu por quê? Porque eles participaram da ceia. Eles participaram da mesa. A mesa de Cristo reposiciona. A mesa de Cristo cura. E acredite uma coisa, meus irmãos. Na igreja de Jesus existe muita gente doente. Muita gente que saiu do propósito. Que precisa se reposicionar. Que precisa ser atraída à mesa do Senhor. E nós, como igreja, precisamos atrair essas pessoas. Atrair essas pessoas que estão carentes. A gente não foi chamado para tirar as pessoas da mesa, mas muito pelo contrário, chamar as pessoas para a mesa. Quarta coisa. A presença pode estar conosco, mesmo quando não percebemos. Gente, isso é algo tremendo. Isso é algo que nós precisamos tomar muita atenção. Porque a gente cai muitas vezes no engano. Principalmente quando nós estamos com o coração afastado. Com o coração entristecido, com o coração abalado, com o emocional à flor da pele. Verso 15, versículo 16, deste mesmo capítulo, diz a palavra. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olhos fechados, coração fechado. Ali, simplesmente apareceu para eles uma pessoa comum. Porque, de certa forma, o coração deles não estavam atraídos. E muitas vezes nós estamos assim, meus irmãos. Né? A gente quer sentir a presença do Senhor, mas nós não somos movidos pelo que sentimos. Nós somos atraídos, pela fé. Não por vista, mas por fé, é o que diz a palavra. Jesus está perto. E sempre estará, como Ele está aqui presente. Mas muitos de nós não sentimos. E não vamos sentir nunca, às vezes. Não vamos sentir. Mas isso não significa que Ele está longe. Porque a palavra do Senhor é onde eu tenho que me agarrar na palavra, eu tenho que perseverar na palavra, eu tenho que crer na palavra. A presença do Senhor não depende da nossa percepção. A Bíblia fala, não te deixarei, não te desampararei. Isso está escrito lá em Hebreus capítulo 13, verso 5. A palavra do Senhor tem que estar viva em nossos corações. Muitas vezes nós caímos nesse engano. Nós procuramos uma fé que é sustentada por percepção emocional. E Jesus não é assim, meus irmãos. Porque se fosse assim, eu creio que ali na cruz haveria a maior multidão possível. Um espetáculo de luz, uma orquestra sinfônica lá, e Jesus morrendo. Como é que Jesus morreu, irmãos? De pouquinha gente ali. Jesus foi abandonado naquele lugar. Ali só tinham as mulheres. E Jesus gritando ao Pai. Então, meus irmãos, a gente precisa ter essa percepção de que a nossa fé não pode se basear no emocional. Mas a nossa fé se baseia na palavra. Se baseia na mesa. Porque é na mesa que nós contemplamos a palavra. A comunhão dos santos. Amém? Então, queridos, na mesa é um lugar que os nossos corações são aquecidos e os nossos olhos estão abertos. Como diz Jó. Jó foi aquela pessoa que não viu Deus. Mas ele conhecia o caminho do Senhor. Só lá na frente que ele foi ver Deus. Mas no momento mais difícil da vida dele, no momento que ele perdeu seu pai, seus filhos, perdeu seus bens,
perdeu sua saúde, perdeu tudo. Ele só não perdeu, sabe o que, meu irmão? O Deus do coração dele, Deus no seu coração. A fé de Jó não se baseava na sua emoção, mas a fé dele se baseava na pessoa do Senhor, na pessoa de Deus. Então Jesus, ele continua, irmãos, explicando, ele sustentando, curando, e não tem nada melhor do que se manifestar todas essas verdades na mesa do Senhor. E por fim, para nós participarmos da ceia, a ceia precede o desaparecimento visível e tem tudo a ver com a lição anterior. Verso 31 diz o seguinte: e então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. Ele desapareceu da presença deles. Isso tem um significado maravilhoso, irmãos. Porque o desaparecimento não significa que foi um abandono, mas é uma transição pedagógica. Aprenda isso em nome de Jesus. Esse Senhor Jesus, ele jamais te abandona. Ele está lá com você no seu quarto. Ele está lá com você no banheiro. Ele está lá com você no momento de dor. Ele está lá com você quando você está apertado financeiramente. Ele está lá com você quando você está abalado emocionalmente. Ele está com você em todos os momentos das nossas vidas. E Jesus, em meio a toda essa dor, quer levar o seu povo para um amadurecimento. Amadurecimento. O que significa um amadurecimento? A gente não pode caminhar por emoção, meu irmão. A gente não pode caminhar por circunstância. A gente não pode estar feliz, estar pleno, quando as coisas estão bem nas nossas vidas. A gente já tem tudo o que nós precisamos. Esse é o grande fato. E muitas vezes a gente não se relaciona a isso. A gente não se baseia a isso. Porque muitas vezes a nossa fé é uma fé emocional, como está escrito lá em Hebreus capítulo 5. O contexto de Hebreus 5 diz o seguinte: Paulo dizendo: ó vocês, que querem um alimento sólido espiritualmente, mas ainda não se preparou. Vocês ainda estão lá no leite e querem se alimentar com alimento sólido e vocês não estão preparados. E muitas vezes estamos assim, meus irmãos. A gente não sabe o estágio que nós estamos. A gente não sabe lidar com essas coisas. A gente não sabe. Por quê? Porque existe muitos de nós que conhecemos a palavra. Tem muitos de nós aqui que sabemos a palavra de Gênesis a Apocalipse. O que eu estou dizendo aqui não é nada novo para vocês. E quando acontece algo ruim na vida de vocês, vocês ficam abalados. Vocês ficam angustiados. Vocês querem abandonar. Vocês querem fugir. Vocês querem se refugiar. Que fé é essa? É uma fé imatura, irmão. Isso sendo bem claro. E Jesus, na mesa do Senhor, Ele mostra para nós que Ele está conosco todos os dias. E nós não precisamos de mais nada. Por que o povo hoje anda aflito? Ansiosos. Por que hoje o negócio está complicado emocionalmente? É porque muitos de nós ainda não entendemos o significado da mesa. Porque quando nós estamos à mesa, nós compartilhamos de Jesus, falamos quem é Jesus, e falamos que Jesus é aquela pessoa que é o autor e consumador da nossa fé, e que nós não andamos por vista. Nós não somos como Tomé, mas nós somos aquele que crê num Cristo que morreu, que ao terceiro dia ressuscitou, e está vivo no meio de nós. E que Ele jamais nos abandona. A igreja do Senhor, ela precisa crescer nessa maturidade. E Jesus, Ele usa a mesa para nós crescermos nessa maturidade.
Então, meus irmãos, a fé não pode depender da presença visível. Não vou nessa reunião de grupo de jovem porque ela está ruim. Perdão, grupo de vida, né? O líder lá é meio capenga, mas não tem nada. Meu irmão, não vai lá por causa do seu líder, não. Não vai lá porque as pessoas estão ali ao redor, não. Porque todo mundo está no mesmo estado, está no mesmo estágio. Quem está lá é Jesus. Se você for olhar para isso, a sua fé ainda não está amadurecida. E se você não tiver com a sua fé amadurecida, você vai querer se alimentar emocionalmente. Onde você vai sentir a presença de Jesus num espetáculo, num cântico, né? Excelente. Onde você vai atrás de cantores profissionais. Eu não estou querendo denegrir ninguém aqui, pelo amor de Deus, não é isso. Mas eu estou falando do nosso coração. A gente pensa que Jesus está mais presente em outras igrejas que têm mais condições, que está mais lotada. E lá nas aldeias, onde o pastor Nivaldo, que esteve aqui comigo, esse final de semana, tem lá alimentado lá 30 crianças, passando fome. E eu louvo a Deus pela vida dessa igreja. Porque tem irmãos aqui que ele me contou, que tem feito oferta particular para ele. Através dessas ofertas ele consegue comprar mingau para essas crianças. É um alimento de um mingau a cada 3 dias que elas conseguem sobreviver. Será que Jesus não está lá não, irmão? Claro que está. Está ali, na mesa, servindo aquelas crianças pobres, né? Quase não tem roupa, ganha um carrinho de plástico, até chora, rapaz. Cheio de barro. A igreja do Senhor Jesus precisa se amadurecer. A fé madura não depende de visão, não depende de emoção. Ela depende de algo que está dentro de nós, do nosso interior. Do nosso interior, do nosso coração. Antes de você... Não estou falando que você não precisa sentir, você precisa sentir. Você precisa se emocionar? Sim, precisa se emocionar. Mas a sua emoção tem que estar de acordo com a presença do Senhor viva no seu coração. É assim que nós nos tornamos pessoas maduras, pessoas que glorifiquem o Pai. Então, eu queria aqui chamar toda a igreja a participar da ceia do Senhor com essas convicções. Com essa convicção de que ela é muito importante para nós. Ela não é apenas um ritual, mas um padrão de vida, um estilo de vida, e que nós, como igreja, precisamos crescer nesse quesito. Porque na mesa, a cura, a revelação, a transformação, a visão, a conhecimento, nos leva a ter experiências maravilhosas. É o que a mesa do Senhor venha a nos ensinar. E eu queria convidar a igreja a ficar de pé. Eu queria esta noite, antes de participarmos da ceia, a olhar para o seu coração, queridos. Eu queria que você, nesse momento, olhasse para Jesus. Como é que está o seu coração em relação ao reino de Deus? Como é que está a sua fé? Como é que está a revelação de Deus no seu interior?
Se você está alegre, feliz, independente da circunstância, louvado seja o nome do Senhor por isso. Mas se tem algo desajustado, assim como estava no coração desses discípulos de Emaús, chegou o tempo de nós colocarmos os nossos corações. Talvez você esteja como aqueles discípulos: poxa, o nosso coração não ardia? Porque Jesus, ele se manifestou, sabe como? Através de um Renato. Lá, pessoa comum, pessoa que tem uma oratória não tão boa, simples. Pessoa que às vezes tem dificuldade em não falar. Mas Jesus naquele tempo, ele falou de uma palavra simples, como eu estou falando aqui agora. Eu digo para vocês, não olhe para mim, olhe para Jesus. Esse é um recado de Jesus para nós. Não olhe, não caminhe por vista, mas por fé. No recado de Jesus para você. Saia do seu lugar, amadureça, viva o reino de Deus. Não busque Jesus num lugar onde você jamais vai entrar, conseguir chegar, encontrar. Você vai encontrar Jesus no seu coração, não é em ambientes, é na mesa. É na mesa. Hoje é dia de você abandonar o seu eu e pedir para Cristo te levar por um lugar mais alto. Lugares mais altos. Os discípulos retornaram. Sabe o que eu acho bacana? Eles já tinham tomado uma decisão. Mas Jesus se revelou. Eles se quebrantaram e voltou atrás. Eu percebo aqui que até aquela pessoa que já tomou uma decisão, quando ela viu que foi Deus que falou, ela retornou para a sua missão. Isso é tremendo demais, meus irmãos. Você sabe o que isso significa? Coração quebrantado. Hoje talvez nós estamos parecidos com esses discípulos de Emaús. Corações que precisam ser tocados. Um retorno. Apenas um retorno. E não é sentimento, é fé. Eu quero que você não age hoje pela sua emoção, mas age por fé. Aquilo que você abandonou, volte atrás, irmão. Volte atrás da sua decisão. Não sei qual é. De fato eu não conheço o íntimo de ninguém aqui. Mas Jesus está mandando, através da mesa, que a gente precisa de uma restauração, de um retorno, de um arrependimento, de revermos as nossas decisões. E que se cumpre a vontade do Senhor na sua vida. Apenas isso. Coloque a sua vida nesse momento na pessoa de Jesus. Esse Senhor que é tremendo. Esse Senhor que não nos leve para um lugar de engano. Muito pelo contrário. Para um lugar sublime que Ele quer nos levar. Coloque a mão no seu coração, se você assim quiser, e converse com o Senhor. Coloque a sua vida, o seu interior, o seu coração, o seu sentimento. Talvez você está longe, Jesus está te chamando.
Não resista o chamado do Senhor. Não resista, porque Ele está aqui, movendo, direcionando, partindo o pão com você, compartilhando a palavra com você. Jesus não ficou satisfeito apenas com aqueles 11 discípulos que estavam ali reunidos. Eles viram aqueles que estavam perdidos, buscando uma restauração. Meu irmão, Deus hoje quer te restaurar. Restaurar sua fé, restaurar sua comunhão, restaurar sua casa, restaurar todas as áreas da sua vida. Esses discípulos ouviram, não sentiram, mas eles tomaram a posição de voltar. Eles voltaram. E essa palavra do Senhor para nós, na igreja esta noite: volte, volte. Essa é a fé. Essa é a fé que Ele mostra para seus filhos andarem. Aleluia, nós estamos aqui, Senhor, diante da Tua presença. E eu quero clamar aqui, ó Deus, que tudo que foi falado, ministrado aqui, isso possa entrar em um lugar fértil em nossos corações. Nós, como igreja, esta noite, nos posicionamos diante do Senhor, porque não queremos caminhar por vistas, emoções, mas queremos caminhar através de uma comunhão profunda com o Senhor, através da palavra, através da comunhão, através da mesa, essa mesa que cura, que restaura, essa mesa, Senhor, que faz retornar. E a nossa resposta aqui esta noite, Senhor, é sim, Senhor. Voltaremos. Nós entendemos a Tua palavra e cremos, ó Deus, no poder dela. Louvado seja o Teu santo nome. Amém e amém.